eu sou a Bárbara, este é o meu canal Delicada como um Elefante. Hoje vou fazer-vos a lista dos livros que eu gostei mais de ler no ano 2019. Sim, estamos em Abril, mas eu não gravo desde o aniversário do canal, que foi em Outubro, portanto vai há 6 meses. Eu fiz um live update no vídeo anterior, acho eu, e explica mais ou menos porquê. Eu estive à procura de casa, mudei de casa, obras grandes, e depois nunca mais me apeteceu retomar porque uma pessoa desabitua-se. Sem cenário, não tenho estantes ainda, os livros estão todos em caixotes, o sótão está cheio de pó e portanto não me apeteceu gravar. Mas agora, durante a quarentena, eu acho que as pessoas precisam de algum entretenimento. Faz-me confusão de ver só vídeos a falar da quarentena em si, e o YouTube não é para isso que serve. Para isso são os telejornais. Eu acho que isto serve precisamente para entreter as pessoas e portanto eu achei que devia retomar os vídeos, apesar do meu papel no meio disto tudo como médica ser outro, mas quando estou em casa acho que posso fazer alguns vídeos para vos entreter e partilhar com vocês as coisas de que gosto. Portanto, eu fiz uma lista dos meus 10 livros preferidos. Eu na realidade dei 5 estrelas a 19 livros dos 72 que li, mas reduzi para uma lista de 10. Tirei basicamente livros de séries em que não era o primeiro de uma série, tirei livros que já toda a gente fala no Booktube e que não valia a pena muito eu falar, e tirei os livros infantis também, que eu gostei, e cheguei a estes 10 e vou começar do 10º para o primeiro a falar-vos. Vou ter que olhar um bocadinho para o computador, porque como eu gravo com o telemóvel e a lista está no telemóvel, podia ter passado para um papel, eu sei, mas eu sou um bocado preguiçosa. Então, no 10º lugar, eu li o Efeito Checklist do Atul Gawande. O Atul Gawande é um cirurgião americano que trabalha para a OMS e ele foi o criador, com a sua equipa, da checklist cirúrgica que nós utilizamos. E eu adorei este livro para perceber o processo, porque é que ela foi criada e o que é que nós fazemos mal, basicamente, porque ele quer que as pessoas façam a checklist efetivamente, mas que não a registem. E o que nós fazemos é basicamente ao contrário, o que é preciso é registar para provar que se faz e nem sempre é bem feita. Ele mostra que a checklist não é uma perda de tempo, mas sim que faz ganhar tempo, porque aumenta a confiança entre os membros da equipa e assim, e eu gostei muito do livro. Ele escreve muito bem, é um escritor de não ficção e eu gosto muito do género, e escreve de uma forma clara, organizada, e eu gostei muito deste livro. Depois, em 9º lugar, também um livro de não ficção, o Make Bullet Journal do Rydell Carroll. Eu comecei a usar Bullet Journal desde que li este livro. Eu tinha aquela ideia dos Bullet Journals que a maior parte das pessoas tem, coisas muito bonitinhas, para gente muito organizadinha, e tipo, eu tenho uma letra horrível, não tenho jeito nenhum para desenho, eu desenho como uma criança de 3 anos, portanto eu achava que era incapaz de ter um Bullet Journal, e depois percebi que é exatamente ao contrário. O Bullet Journal é para só ter letras, não é para ter nada de desenhinhos, não é para aquilo é para ser uma coisa prática, para organizar as nossas mentes, não é? É no fundo uma agenda junto com um diário, e eu adorei o livro para perceber isso e desmistificar um bocadinho os bullet journals que se vê pela internet. Depois, em 8º lugar, eu li o My Plain Jane, que é um reconto da Jane Eyre. É uma versão cómica, com fantasmas e meio policial. É super divertido e eu adorei. Normalmente os recontos acabam por desiludir um bocadinho quando nós gostamos muito de um livro, de um filme, de uma série, bem, seja o que for. Mas este foi super divertido, não é o livro original, como é óbvio, mas está muito bem recontado e eu aconselho. Depois a série tem outros livros, eu tentei mais um e não gostei, achei fantasioso um bocadinho demais, mas este adorei. Depois em 7º lugar eu li o The Butchering Heart, da Lindsay Fitzharris. Basicamente isto é um livro de não ficção sobre a cirurgia a tornar-se moderna. Foi quando apareceu a anestesia e as técnicas da asepsia, o simples lavar as mãos e os instrumentos e desinfetar o campo operatório, que não existia no final do século XIX e que mudou a medicina e principalmente a cirurgia, que é a minha área, e portanto eu adorei este livro. A escritora tem um canal no YouTube que fala de história da medicina e assim. Eu não gostei muito dos vídeos, mas quem sabe vocês podem gostar e encontrar algumas curiosidades engraçadas, mas eu gostei muito do livro.
Depois, em sexto lugar, eu li a versão ilustrada dos Contos de Beedle Ward, da J.K. Rowling. Eu já tinha lido o livro. Os contos são mencionados ao longo de toda a saga Harry Potter, principalmente no último livro, por causa do conto dos três irmãos, dos Talismãs da Morte. Mas a versão ilustrada é incrível. Para além dos desenhos em si, aquilo é escrito como se fosse o livro do Dumbledore, que deixou de herança a Hermione, como acontece no último livro do Harry Potter, e depois tem as próprias anotações de cada um deles. É genial, a J.K. Rowling é genial a escrever neste mundo do Harry Potter. O livro é lindo, eu gostava muito de vos mostrar aqui, mas como vos disse, eu ainda tenho os livros todos em caixote e não ia deixar de gravar o vídeo só por não ter aqui os livros para vos mostrar. Depois, em quinto lugar, eu li A Loja dos Suicídios, da G. Tully. Eu não sei falar francês, não sei como é que isto se escreve. Foi um livro que me foi aconselhado pela Cristina, do Books Like Beer and the Baby, acho eu, e que me foi oferecido pela Sofia do Daily My Assis, e eu achei espetacular. É super divertido. É, como diz o próprio nome, é uma loja de suicídios, não é? É uma família muito soturna que tem uma loja para as pessoas irem lá buscar aquilo com que se querem suicidar. Só que depois nasce-lhes uma criança que é super bem disposta, é o oposto da família, e o conflito entre eles e a forma como interagem com os clientes e assim é super divertido. Apesar da capa ser muito bonita, a edição é muito má. Tem muitas vezes palavras juntas e é um bocadinho difícil de ler, mas nem por isso eu deixei de gostar do livro. Depois, em quarto lugar, eu li o Isto Vai Doer, do Adam Kay, e fiz uma review que fez algum sucesso no canal para os números que eu tenho. As pessoas gostaram de me ouvir falar tanto a opinião do livro como um paralelo da minha vida, porque ele era interno de ginecologia e obstetrícia, portanto não deixa de ser um interno numa especialidade cirúrgica, e eu sou cirurgiã, portanto passei por aquilo. Falamos um bocadinho da diferença entre o Sistema Nacional de Saúde português e inglês, as diferenças, e vocês, se quiserem saber mais sobre o livro, podem ir ver esse vídeo. O Adam Kay é um comediante britânico, portanto, sem spoilers, ele já não é médico, ou melhor, não deixou de ser médico, mas já não exerce. Entretanto, ele escreveu outro livro sobre memórias de coisas passadas na época de Natal, que eu já li e não gostei tanto. Mas este livro é muito bom e cria muita empatia com os profissionais de saúde, portanto eu aconselhava que toda a gente lesse. Depois, em terceiro lugar, um clássico, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Eu adorei o livro. Pega numa coisa tão simples e faz de uma obra incrível. É um menino que ajuda um velhinho a pescar, mas como esse senhor nunca consegue pescar nada, os pais obrigam-no a ir trabalhar para outras pessoas, mas ele acaba por ajudar na mesma e mostra a relação dos dois, a pobreza desse velhinho, a dependência que ele tem do mar e depois a luta por conseguir pescar e o respeito que ele tem pela natureza, apesar de estar a matar animais, o respeito que ele tem por eles, e é muito, muito bonito o livro. Depois, em segundo lugar, tenho mais um livro não ficção, que é o Born a Crime, escrito pelo Trevor Noah. Trevor Noah também é um comediante nos Estados Unidos, mas ele é sul-africano e conta a história de vida dele, basicamente. Ele foi uma criança mestiça nascida no apartheid, era uma coisa completamente proibida. A mãe dele era negra, o pai era branco, e conta não só a história de vida dele, mas principalmente a mãe, a coragem que ela teve, uma self-made woman, e mostra o porquê do racismo, como é uma coisa horrível de existir, e é um livro brutal que toda a gente devia ler para perceber um bocadinho melhor o mundo e as injustiças que existem por aí, porque aquilo dá para um paralelo de qualquer coisa, não é? A diferença entre os géneros, a diferença entre as religiões, a sexualidade, por aí fora, porque é que é estúpido, basicamente, haver preconceito. E é um livro absolutamente incrível. Eu ouvi o audiobook. Eu não fui dizendo se ouvi o audiobook ou não,
mas este aqui particularmente, eu acho que as pessoas deviam ouvir em audiobook e não ler o livro, porque ele é narrado pelo próprio Trevor Noah. Só ele é que sabe falar aquelas línguas todas, porque ele e faz os sotaques tanto dele como da família, e é brutal, vale mesmo a pena. Depois, em primeiro lugar, acho que sem surpresa, porque eu fartei-me de falar deste livro durante o ano passado, é o Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Conta a história de uma banda dos anos 70 que se junta a uma cantora e depois como essa banda acaba, o percurso e até acabar. Está narrado de uma forma de documentário, estão a contar a história para trás, não sabemos quem é que está a contar a história, isso também tem alguma piada, e é incrível porque aquilo tem as perspectivas dos vários intervenientes na história, e há pequenas diferenças subtis e não sei o que faz com que uma pessoa não saiba o que é verdade, se é importante ou não aquelas diferenças, e eu acho genial. Esta escritora, escreva o que escrever, é interessante, ela escreve chiclete na maior parte dos livros dela e são geniais na mesma. Podiam ser coisas levezinhas, mas não, ela faz grandes reflexões, como pequenas coisas mudam a vida de uma pessoa e assim, ela escreve mesmo muito bem, e eu acho mesmo que vale a pena. Também ouvi em audiobook e também acho que vale a pena ouvir em audiobook porque tem um full cast, ou seja, cada personagem é um ator e portanto uma pessoa vai ouvindo as diferenças de voz e assim, e a rouquidão da voz da Daisy e assim, e acho que vale muito a pena. Acho que vai ser transformado até numa série, e provavelmente vai ser muito engraçado. Espero que tenham gostado do meu regresso, e que ainda achem relevante um vídeo dos melhores do ano 2019, que já foi há 4 meses. Digam-me qual foi o vosso livro preferido do ano passado. Até à próxima!